Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, não é inscrito, se inscreve agora nesse canal, deixa o seu like, tá? E faça algum comentário aqui no vídeo para dar um bom engajamento. Eu vou iniciar o vídeo mandando um beijo especial para o Carlos Soares. Beijos, Carlos, obrigado por estar aqui comigo. E avisar para vocês que nesse domingo, dia 24, às 13 horas da tarde, no Facebook da Lourdes Aparecida de Oliveira, terá uma live de vendas, tá? Dia 24 às 13 horas, nesse domingo. A Lourdes é de Governador Valadares, tem um orquidário lá, aqui em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, né? Agora eu moro no Espírito Santo. E ela faz promoções, vende muitas plantas legais. Para você que mora perto de Governador Valadares, ou para você que mora em Minas e o frete fica mais econômico, vale muito a pena participar da live. Segue a Lourdes Aparecida de Oliveira, o link do Facebook dela vai estar fixado no comentário fixo desse vídeo, tá? E participem dessa live agora, dia 24, domingo, às 13 horas, tá? No perfil pessoal da Lourdes, Lourdes Aparecida de Oliveira, no Facebook. Vamos lá. Cafezinho. Esse vídeo é muito importante para você iniciante, até mesmo para você orquidófilo mais experiente. Então, vamos usar a situação atual. Se você entra dentro de um ambiente fechado, com muitas pessoas, você tem uma grande chance de se contaminar com o que está acontecendo aí. Eu não posso falar as palavras-chave porque o YouTube ele bloqueia o vídeo, essas coisas, porque não pode falar. Tá. Então é o seguinte, se você está num local muito cheio, num banco, né, numa festa, um local fechado, academia, especialmente lugares que tem ar-condicionado, que não tem arejamento, tá? Então, tem que tomar muito cuidado para você não se contaminar. Quando você tem um orquidário ou um espaço com suas orquídeas muito atumultuado, muito cheio, certo? Com plantas, isso também é um problema para as orquídeas. Por quê? Se por acaso uma planta ela adoece ou você leva uma planta doente para aquele ambiente, você vai facilitar que essa doença, que essa praga se espalhe entre as outras orquídeas saudáveis, tá? E uma coisa que muita gente não entende é que a doença, os fungos, as bactérias, eu estou falando de doença, tá? Doença que atinge o sistema da planta, né? Interno, o interno da planta. Eu não estou falando de insetos e pragas e caramujos, essas coisas. Eu estou falando de doenças. Doença é quando a planta fica doente, tá? Pragas são outras coisas, conchonilha, pulgão, carapaça, grilo, lagarta, caracol, lesma, trips, ácaro e etc. Então, se o seu ambiente, a sua estufa, o seu orquidário tem muita planta, uma perto da outra, tá? Essa doença, qualquer tipo de doença, fungo, bactéria, vai ter mais facilidade de espalhar. Muitas doenças, muitos fungos, eles são passados de planta para planta. Quando você usa um objeto de corte, cortei uma planta, aparentemente parece saudável, corto outra. Especialmente vírus, né? Então, mas outros tipos de doença você passa dessa maneira, né? Fungos, tal. Cortei aqui, cortei outra ali e vou passando. Se eu não usar o maçarico ou fogo para esterilizar a lâmina. Então, é de suma importância que vocês tenham maçarico em casa. Outra forma das doenças se espalharem é com água. As plantas estão muito perto e você molha e a água bate numa planta doente, espirra na planta do lado e depois espirra na planta do outro lado. E essa doença ela vai se espalhando fortemente, tá? E igual eu estava falando, a doença em cada ser vivo, em cada vegetal, age de uma maneira. Às vezes, um fungo vai atacar essa Cattleya labiata, certo? E essa planta eu vou tratá-la e ela vai se recuperar tranquilamente, não vai apresentar nenhum problema, porque é uma planta que é mais forte, ela está apta a vencer a doença com a ajuda do tratamento. Inclusive tem orquídea que
acontece de ser atacada por algum tipo de fungo, e sem nenhum tipo de fungicida, ela mesmo subtrai aquela doença e ela brota, se regenera. Mas, por exemplo, essa Cattleya labiata alba também foi atacada pelo mesmo fungo. Ela já vai ter mais dificuldade. São exemplos para vocês entenderem que, assim como nós seres humanos reagem a certos tipos de doença, as plantas também, individualmente, como indivíduo, pleonasma, sei lá se é assim que se fala, a planta, ela reage de acordo. De repente, essa Cattleya labiata vai ser mais suscetível a morrer ou ficar muito debilitada e a custar se recuperar. Pois é, gente, não é sonho, não é pesadelo e não é ilusão. Orquídeas morrem também, tá? E quando eu era mais jovem, há 30 anos atrás, quando eu estava começando a cultivar orquídeas, quando a planta começava a adoecer, ficar feia, eu ficava desesperado, porque eu não queria que ela morresse, eu não queria que ela ficasse naquele estado. E levou muito tempo para eu entender que as plantas morrem, como nós morremos, todos os seres vivos morrem, e simplesmente tem que aceitar, não tem jeito. Então, fungo e bactéria são tipos de doenças que atacam as orquídeas com muita agressividade. Aí vem o Zé Ruela com um chazinho de boldo, com água de canela, com vinagre, com casca de cebola, achando que vai resolver, né? Eu quero ver você tratar um câncer ou uma doença mais séria com chá de casca de laranja, por exemplo, né? Então as pessoas ficam numa ilusão e existem empresas que vendem fungicidas que não servem, é uma ilusão. Pode ter algum fator lá no produto, bactericida, alguma coisinha que ajude, mas não resolve o problema, tá? Então, esse tipo de problema é ataque de bactérias, que é a podridão negra, e todos os tipos de fungos que atacam as orquídeas, vocês devem usar fungicidas sistêmicos e mais agressivos. Muitos youtubers não indicam, porque tem medo, se a pessoa se contaminar e se a pessoa se intoxicar, uai, é burra pra caramba, né? Se a pessoa vai mexer com produto químico, seja inseticida ou fungicida, e ela se contaminar, pode já deitar no caixão e enterrar. Porque a pessoa, ela tem que ter consciência do que ela está fazendo. Não vem falar para mim, eu não sabia, eu sou inocente. Não tem nada disso. Então, todos os orquidários profissionais e orquidófilos que têm uma coleção mais abrangente de orquídeas, especialmente orquídeas mais caras, né, que tem um grande investimento, a gente usa produtos que são necessários. Fungicidas sistêmicos, bactericidas, inseticidas mais eficientes, né? A última compra que eu fiz de fungicida para 2 produtos, eu gastei R$490. Então, se eu quero que minhas plantas fiquem livres de certas coisas, eu tenho que realmente ter produtos de qualidade. Francisco, mas eu sou um orquidófilo de fundo de quintal, sou simples, tudo bem. Mas você não pode deixar suas plantas morrerem. Veio algum amigo para te vender uma pequena dose. Procura um meio de você tratar esse problema. Algumas cidades que eu já visitei tinha uma grande infestação de ácaro, exposições de orquídeas, eventos, né? A exposição inteira ácaro em todas as orquídeas. Então, quer dizer, você levar uma planta sua para ali, você está pedindo assim, ácaros, comam minha planta, porque as pessoas realmente deixaram aquela infestação de ácaro tomar conta da coleção de todo mundo. Tinha planta de fulano, ciclano, beltrano, todas infestadas de ácaro. O problema dessas pragas, como ácaro, trips, cochonilha, pulgão, deixa ferimentos e mancha nas folhas, né? Assim, lesões. E o vegetal acaba ficando feio e a planta fica fica debilitada para fazer a fotossíntese e resolver os problemas com relação à sua existência. Então é o seguinte, quando você for comprar planta, né, você tem que olhar todo o vegetal. Então você foi lá, que é latigloso, longips lindo, bonitinho e tal. Aí você vai olhar as folhas, vai olhar a base do pseudobulbo, os pseudobulbos, vai olhar se tem manchas, você olha debaixo da folha, se tem pontinhos como se fosse furinhos de agulha, isso é um sinal de ácaro. Então você vai olhar se tem alguma praga, né, em evidência no vegetal. Francisco, quando a planta aparentemente
parece saudável, quer dizer que ela está saudável? Não. Por isso que é importante, toda planta que você adquirir, você ficar monitorando, para que você não tenha problemas com doenças. A quarentena, que se refere a 15 dias ou 40 dias para você monitorar uma planta, não funciona para orquídea. Porque a orquídea tem metabolismo lento, crescimento lento, tudo lento. E as doenças, elas às vezes se manifestam rápido e às vezes elas aparecem depois, tá? Porque a planta, quando você tira uma planta de um determinado lugar, compra numa exposição, compra numa loja e leva para sua casa, já houve um estresse aí da mudança de local, porque a orquídea não gosta de ficar mudando de local, tá? Então você sempre tem que observar. A primeira avaliação tem que ser a olho nu, folhas, vegetal, tudo. Esquece flores. Flores murcham, cai, tá? Muita gente compra orquídea pela flor. Não compre orquídea somente pela flor. Veja primeiro o vegetal, tá? Para depois você ver a floração. Em muitas exposições, muitos eventos, o que acontece? Muitos orquidários pegam plantas, partem em pedaços, né? Dividem as mudas e fazem replante recente. Quando você pegar um vaso de orquídeas e você perceber que a planta o substrato está muito novo, não tem raiz, a planta está solta, você tem que tomar cuidado. Por quê? Será que esse orquidário, ele cortou as mudas, esterilizou a faca? Porque aí a planta está com um vegetal bonito, mas de repente já foi contaminada e a longo prazo vai ficar doente, debilitada e está passando doença para suas plantas. Ano passado, eu tive um prejuízo imenso com relação à compra de plantas. Igual eu vou mostrar para vocês algumas aqui. Vejam só, essa encíclia, né? Cattleyas valkyrianas. Então, eu comprei muita planta que aconteceu isso, morreram, adoeceram. Exatamente por causa de doença, né? Então, na hora que eu percebi que essa encíclia estava doente, o que eu fiz? Eu peguei ela, levei para fora. Na verdade, ela nem chegou a ficar muito tempo dentro da minha estufa, porque eu percebi que já tinha algo de errado, né? E eu levei ela para debaixo do pé de laranja, porque lá eu ia molhar menos, porque fungo fica muito forte com excesso de umidade e calor, e esse período faz muito calor. Então, eu levei para debaixo do pé de laranja, que é mais arejado, ventilado, eu ia molhar menos, né? Porque para ver se o fungo ia perder resistência. Fiz o mergulho no fungicida, no balde, e mesmo assim não funcionou. Vejam só, morreu. Então o que eu faço aqui? A única coisa que eu vou aproveitar é o arame e a plaquinha. O resto vai pro lixo, tá? Essa é a Cattleya valkyriana, a mesma coisa. A mesma coisa, comprei, né? Parecia saudável. E vocês podem observar que ela secou toda. Essa daqui já estava com a canela seca, né? O fusário. Então mata a planta no rizoma e nos pseudobulbos, não sobrando nenhuma gema para se recuperar. Também foi tratada com fungicida. Olha, fungicida caro, fungicida bom, e não resolveu. Essa outra aqui já também estava muito doente. Vocês podem observar que tem um pseudobulbo sequinho aqui. Eu vou até com um alicatezinho cortar essa parte. E também ficou muito ruim a planta, perdeu vários pseudobulbos. Tratei com fungicida e sobreviveu. Tá brotando, tá? Olha só. Isso daqui é da planta antiga. Sobrou 2 pseudobulbos com folha, alguns sem folhas, porque caíram as folhas por causa do fungo, e já emitiu um broto novo aqui, tá? E muitas raízes novas. Então, essa daqui foi tratada com fungicida e está aqui. Vai se recuperar pelo que eu estou vendo. Então, gente, tem que tomar cuidado ao adquirir orquídeas. Tem que consultar. Não deve ficar fazendo experiências mirabolantes, tá? Como eu peguei nessas plantas, as próximas plantas que eu vou pegar agora, eu vou pegar no arame. Quando você pegar em planta doente, cadáveres assim, você não deve tocar mais no vegetal das outras plantas. Então eu vou mostrar essa Hydrolelia púmila rubra aqui para vocês. Olha só que planta maravilhosa. Quem tiver interesse está à venda, tá? Eu tenho algumas púmilas rubras. Tem um púmila alba também, mas é muito, muito mais cara, tá? Essas púmilas rubras aqui, R$150. E tem outras albas com preço mais elevado. Aí vocês têm que me consultar
pelo WhatsApp de vendas por causa do tamanho da planta, a forma da flor e etc, tá? Aqui eu vou pegar o meu Cataseto Deus Van Dói, que está com flores femininas. Olha só que gracinha, plantada no pet descartável. Esse ano eu tive uma surpresa muito mais agradável do que o ano passado. A quantidade de flores femininas no gênero Cataseto, e a gente vai fazer vários híbridos, tá? Por que eu falei sobre os cadáveres? Porque é o seguinte, primeiramente você mergulha no fungicida para ver se salva, né? Beleza, o fungicida, quando você submerge, todo o material, a madeira, o substrato, a planta, ela é envolvida com um fungicida. Então o fungicida ele vai agir não só na planta, mas vai matar os fungos que estão também nas raízes, no substrato e no cachepô, tá? Então foram 2 tentativas perdidas, mas essa daqui funcionou. Então é muito melhor do que eu arrancar a planta que já está doente, debilitada e replantar. Aí no caso, como esse cachepô é uma madeira mais não tão velha, é velha, mas não tão velha, e tem um toco de extensão do campo aqui ainda firme, eu posso fazer esse procedimento sem trazer qualquer dano para a planta, tá? Beleza. Mostrando a Lelepume. Amores, vou pegar aqui num vaso plástico, né, para não ter problemas. Olha só. Cattleyas labiatas de boa forma também estou tendo à venda. E Cattleyas labiatas da forma alba, como eu mostrei para vocês, também à venda. No Mercado Livre vocês vão achar os adubos que eu uso, tá? Todos os adubos, o adubo Rimitsu com a minha mistura que eu faço. E a galera que ainda quiser assinar a revista da OSP, de 3 em 3 meses, sai uma edição maravilhosa. Nessa edição de número 37, vem uma reportagem com o meu irmão Reginaldo Vasconcelos, muito legal, tá? E a revista é muito interessante, vocês podem assinar. Orquidários profissionais e empresas que vendem insumos podem anunciar na revista, tá? Vale muito a pena o compartilhamento de conhecimento. Lembrando que ainda temos muitos frascos à venda, orquidários profissionais, preço especial para a quantidade, tá? Sem contar que para os orquidófilos colecionadores, o preço já é muito barato, né? Meus frascos, qualquer frasco custa R$60. Quem quiser é só chamar no WhatsApp de vendas que eu passo o link do videozinho dos cruzamentos, tá? Então, é isso aí, meus amores. Mais o que? Tá. Esqueci de falar da Ancélia africana. Essa Ancélia eu tinha anunciado no Instagram, né, para vender, e ela acabou florescendo. Eu achava que era alba, mas na verdade é tipo, e tinha alguém que queria tipo, agora eu não lembro quem. Ainda está disponível Ancélia africana. Essa planta é fantástica, olha só que coisa mais linda. Pronto. Não saia daí que tem já outros videozinhos gravados que vão ser acoplados. Beijos para vocês, bom fim de semana. Meus amores, eu vou usar esse dendróbio primulino como exemplo. Vocês podem observar que tem muitos brotos tenros e novos. E os pseudobulbos anteriores, passados, a qual os mesmos que floresceram, estão com esse aspecto, né, mais desidratado e etc. Então, esse tipo de dendróbio, assim como o dendróbio anósmo, o dendróbio afilo, acontece isso mesmo, né? A planta, quando chega o período dela florescer, ela cai as folhas e começa a gerar botões, né? Fica assim meio tristinhos, parece que estão morrendo e produz aquela floração linda. Passou a floração, começa a brotação e fica com esse aspecto maravilhoso, já se preparando para o ano seguinte, para a próxima floração. Então, às vezes sua planta está com aspecto não muito agradável, de repente não é nada demais, é apenas uma característica da espécie. Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, hoje nós vamos falar sobre o extremo, envolvendo essas duas plantas para servir de exemplo para vocês sobre cultivo de orquídeas. Apesar de ambas as plantas serem Cattleya bifolhadas, existe um abismo muito grande entre o cultivo de uma e o cultivo de outra, tá? Então aqui nós temos a Cattleya forbese, que é uma planta mais comum. Dentre as Cattleya, é a Cattleya que floresce com mais frequências ao ano, geralmente
a maioria das catleias, o normal, as espécies, é florescer apenas uma vez por ano, tá? No entanto, a Cattleya forbese, ela pode florescer mais de uma vez por ano, que é um detalhe muito interessante. Também, todos os híbridos que envolvem Cattleya forbese têm crescimento um pouco mais rápido, dá a entender que ela se desenvolve um pouco mais rápido. A floração é precoce, ou seja, ela floresce antes de todas as outras catleias em termos de idade e também floresce mais vezes ao ano. E do outro lado, a Cattleya velutina, que é uma catleia que é aqui do Espírito Santo e tem uma característica muito importante, que ela é considerada uma planta de difícil cultivo. Então, a Cattleya forbese você compra em qualquer orquidário. Eu mesmo já reproduzi essa planta várias vezes, porque é uma planta muito mimosa, muito fofa, muito boa de ter na coleção, porque ela sempre está te agraciando com flores lindíssimas. E a Cattleya forbese você pode comprar ela pequena ou adulta, que você vai ter uma certa facilidade no cultivo. Mesmo porque é uma planta de clima quente, tolera altas temperaturas, é uma planta mais resistente. Já a Cattleya velutina, se você comprar ela adulta assim, você pode ter sucesso cultivando ela. No entanto, você tem que estar atento à umidade do ambiente, tá? É uma planta um pouco mais exigente. Quando você adquirir essa planta singly, em porte menor, para você adaptar o seu cultivo, a sua chance de sucesso é muito maior. Cattleya velutina é uma catleia muito linda, é uma catleia que tem um labelo muito amplo. Das catleias bifolhadas, é a catleia que tem um labelo mais largo, né? Cattleya mixtoglossa, Cattleya tigrina, Cattleya harrisoniana, Cattleya bicolor, todas as outras catleias bifolhadas, nenhuma delas tem essa amplitude, essa largura do labelo, né? E é um labelo maravilhoso, cheio de estrias, né? É venoso, é maravilhoso. A Cattleya forbese, ela vai do verde a um tom mais rosado, né? E é uma planta também muito bonita. Então fica a dica para vocês sobre a diferença entre o que é fácil de cultivar, o que é difícil de cultivar, mesmo as plantas sendo bifolhadas. Uma planta também que é muito comentada, que é difícil de cultivo, é a Cattleya duviana, tá? Realmente é uma planta bem difícil de cultivo. Mas por que, Francisco, algumas plantas são mais difíceis de cultivar? Porque elas têm características do seu natural, do seu ambiente natural, o seu metabolismo, tudo nela faz com que ela se torne um pouco mais complicada de cultivo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, chama a galera para se inscrever no canal. Beijos! Ornithocephalus merticola é uma planta muito delicada, muito sensível. Como as micro-orquídeas precisam de um ambiente um pouco mais protegido, mais umidade, gostam de ser cultivadas em placas de madeira. Aqui nesse nó de pinho trabalhado, eu plantei ela no ano passado com um pedacinho de plug. As raízes já estão bem presas, bem firmes na madeira. E o cultivo está sendo muito bom porque a própria planta está com um vegetal muito saudável. Esses leques são todos novos, esse daqui de cima que está florido. E está se desenvolvendo muito bem, com muita floração. Esse tipo de planta é um tipo de planta mais delicado, que precisa de local mais protegido e mais umidade. Meus amores, agora nós vamos falar sobre Galeandra. Galeandra é um gênero que tem afinidade com o gênero Cataceptrum, certo? Só que é um gênero que floresce apical, ou seja, emite a sua floração no ápice do pseudobulbo entre as folhas. Outras plantas também fazem esse tipo de floração. Vem, anda.
Então, meus amores, agora nós vamos falar sobre o gênero Galeandra. É um gênero que tem afinidade com cataceto. No entanto, esse gênero, ele emite haste floral no ápice do pseudobulbo entre as folhas, na parte de cima, ok? Alguns outros gêneros que têm afinidade como cataceto, como o Cycnops, também produz hastes florais na parte superior do pseudobulbo, em vez de ser na base como o gênero cataceto faz. O gênero Galeandra é um gênero muito bonito, né? Sempre produzindo flores muito atrativas, muito interessantes. E lembrando que esse gênero cruza com cataceto. Aqui nós temos uma Galeandra Blanquette, que tem uma flor mais expressiva, tá? Com flores maiores, mais chamativas. E temos a Galeandra Magnocoluma, que tem flores pequenas, certo? E mais delicadas. Tem aqui no Espírito Santo uma Galeandra chamada Galeandra Schunke, que ela é mais ou menos desse tamanho, só que pétalas e sépalas mais castanho e labelo mais carregado, muito, muito bonita. É uma planta que realmente é um pouco mais difícil de cultivar do que o gênero cataceto, só que se você manter o padrão no petzinho descartável, você vai ter sucesso. Então eu já estou cultivando elas há algum tempo e passaram algumas estações, brotaram, floresceram e vamos ver agora esse ano se elas vão começar a se desenvolver. Lembrando que todas as plantas que têm afinidade com cataceto, mórmode, Cycnops, Clovésia, Galeandra, essas plantas e os seus híbridos, elas... Eu tenho que fazer a pêssega com esse tripé, porque toda hora ele faz meu celular cair. Então, essas plantas, elas precisam de um repouso mais acentuado no inverno, no frio. Se faz muito frio na sua região, você vai molhar muito menos essas plantas. Geralmente no começo do outono, né, que corresponde mais ou menos ali final de março, início de abril, já começa a dar uma queda de temperatura. Então você já começa a molhar menos, certo? Aqui, por exemplo, como o frio é muito acentuado, eu molho de 15 em 15 dias. Vou com a mangueira aqui, tá? E molho. Um detalhe importante também sobre cataceto e sobre Galeandra. Evita de molhar as folhas. Vem com a mangueira e enche o copinho aqui, tá? E enche o copinho aqui e deixa a água absorver a ponto de sair aqui embaixo. Olha só, quando você plantar, deixa um dedo mais ou menos, planta um dedo mais para dentro, porque quando você jogar a água vai empoçar aqui e vai, o esfagno com a palha de arroz carbonizada vai absorver melhor, tá bom? Meus amores, continuando a saga dos cataceto, eu tive o prazer de receber 2 pseudobulbos da minha amiga Rita de Cássia Gássia, de São Paulo, e me mandou de presente o mudas pseudobulbos do cataceto Deus Von Dói. E ela ficava assim preocupada, meu Deus, é um presente que eu quero dar para Francisco, eu tenho medo de chegar lá e morrer e não sobreviver, e olha só o resultado. Então ela mandou 2 pseudobulbos separados, esse é um deles, olha só, que interessante. Eu plantei o pseudobulbo no petzinho descartável, vou colocar aqui para vocês verem melhor, tá? E olha só, 2 brotos, tá? Um broto com floração masculina e um broto com uma flor feminina. Gente, olha só que babado isso. Então o cataceto é uma planta muito resistente, é uma planta muito forte. Se você seguir as dicas de cultivo que eu dou aqui no canal, você vai ter resultados super positivos, tá? Então o cataceto é uma planta de fácil cultivo. Tem que ficar atento às folhas. Se molhar muito as folhas, dá manchas pretas. Acaba, fungos são muito assim agressivos com o cataceto. Então tem que tomar um certo cuidado para não molhar as folhas. Evitar o máximo possível. Posso molhar as folhas? Pode, mas assim, raramente. Evita o máximo possível. Mas é bom dar um banhozinho, né? Especialmente em dias que esteja ventando mais, que a água vai secar rápido, tá? Outro detalhe, ó, eu cometi um erro nesse plantio, que eu plantei e o esfagno ficou até aqui na topa. Não é bom, tá? Tem que ter um espaçozinho para a água absorver melhor. Mas, como eu sou cuidadoso, eu vou lá com a mangueira e molho, fico segurando a água aqui por mais tempo, certo? Então, está aqui o resultado. Olha só que coisa mais linda esse plantio de cataceto.
Chegando no inverno, como eu já havia falado, vai diminuir as regas, tá? No período frio, que corresponde ao outono e ao inverno, você vai diminuir as regas, evitar o máximo, aí sim você deve evitar de molhar as folhas, tá? E na primavera e no verão, que é o período quente, que eles geralmente estão brotando e florindo, aí você pode molhar constantemente com mais frequência. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Deixa o like aí. Beijos! Lânio avícola é uma planta que eu acredito que tem afinidade com epidendro e etc. Uma planta muito bonitinha. É uma micro que costuma formar torceiras. Eu plantei nesse pauzinho de café há algum tempo atrás. Já está toda enraizada, mudinha e com uma floração belíssima. Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, oportunidade maravilhosa para vocês. 10 cruzamentos de vários tipos de híbridos de orquídea, envolvendo Cattleya máxima, Cattleya violácea, Cattleya schilleriana, Cattleya labiata. São cruzamentos lindos, perfeitos, plantas praticamente pré-adultas. 10 plantas por R$200 mais frete. Oportunidade de adquirir essas belezas, né, que vão se adaptar aí no seu cultivo. Plantas de flores grandes, coloridas, variáveis. Chama no WhatsApp de vendas 33 99 99 33 050. Beijos!